Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você sabe se uma ação está cara ou barata? Porque muita gente compra uma ação porque ela caiu, ou porque alguém recomendou, ou porque viu um vídeo na internet. Mas será que ela realmente está barata? Benjamin Graham, considerado por muitos o pai do investimento em valor, criou uma fórmula que tentava responder exatamente essa pergunta. E hoje eu vou te mostrar como ela funciona. E no final eu vou te mostrar por que ela é útil, mas também porque ela não deve ser usada sozinha. Antes da fórmula, vale entender quem foi Benjamin Graham, porque estamos falando de uma das pessoas mais importantes da história dos investimentos. Graham nasceu em 1894, foi investidor, professor, autor e ficou conhecido por criar a filosofia do investimento em valor, uma filosofia baseada numa ideia simples: comprar bons ativos por preços razoáveis e evitar pagar mais do que algo realmente vale. Ele escreveu livros que influenciaram gerações de investidores, entre eles O Investidor Inteligente, que até hoje é considerado uma das obras mais importantes sobre investimentos. E talvez o aluno mais famoso de Graham tenha sido um cara chamado Warren Buffett. Sim, o mesmo Warren Buffett, que se tornou um dos maiores investidores da história. Ou seja, Benjamin Graham falava sobre valuation, o mercado prestava atenção. E antes de falar da fórmula, existe uma ideia mais importante. Graham acreditava que preço e valor são coisas diferentes. Uma ação tem preço, mas também tem valor. E nem sempre elas andam juntas. Às vezes o mercado fica otimista demais, e às vezes pessimista demais. E é justamente nessa diferença que pode surgir oportunidades. E a fórmula bem clássica de Benjamin Graham é: preço justo é igual a raiz quadrada de 22,5 vezes LPA vezes VPA, onde LPA significa lucro por ação e VPA significa valor patrimonial por ação. E o número 22 vem de critérios definidos pelo próprio Graham para tentar encontrar empresas negociadas a preços razoáveis. Não precisa decorar, o importante é entender a lógica. Quanto maior o lucro, e quanto maior o patrimônio, maior tende a ser o valor estimado da empresa. Então vamos pegar um ativo real, Banco do Brasil. Hoje o lucro por ação da empresa está em 2,74 e o VPA está em 33,45. Então fazendo os cálculos dá um valor de 45,41. Ou seja, hoje o valor da ação está em 19,42. Então está abaixo do valor justo. Mas agora atenção, porque muita gente interpreta isso errado. Se a fórmula mostrar um preço justo acima da cotação atual, isso não significa que a ação vai subir amanhã, não significa recomendação de compra, não significa dinheiro fácil. O que ela faz é dar uma referência, uma estimativa, um ponto de partida para análise. E aqui entra uma parte que pouca gente explica. A fórmula não funciona igualmente bem para todas as empresas. Ela costuma funcionar melhor para empresas maduras, lucrativas, com patrimônio relevante, como muitos bancos, seguradoras, empresas tradicionais, porque foi exatamente esse tipo de empresas que Graham estudava na sua época. E agora vem um alerta, porque existem situações em que a fórmula pode enganar. VEG é um ótimo exemplo. Durante muitos anos a fórmula dizia que a ação estava cara, e durante muitos anos a empresa continuou crescendo, criando valor e recompensando os acionistas. O mesmo acontece com muitas empresas de crescimento, empresas de tecnologia, negócios com muitos ativos intangíveis e empresas altamente cíclicas. Por isso, a fórmula deve ser vista como uma ferramenta, não como uma verdade absoluta. E talvez você esteja pensando, se a fórmula não funciona para todas as empresas, por que tanta gente ainda fala dela? Porque o valor da fórmula não está apenas no número. O valor está na pergunta que ela obriga o investidor a fazer. Quanto essa empresa realmente vale? Porque a maioria das pessoas olha para uma ação e enxerga apenas o gráfico, enxerga apenas a cotação, enxerga apenas a notícia do dia. E muitas vezes toma decisões baseadas apenas nisso. Mas Benjamin Graham ensinava uma coisa diferente. Ele ensinava o investidor a olhar para o negócio, para os lucros, para o patrimônio, para os fundamentos. E talvez seja exatamente por isso que a fórmula continua viva depois de tantas décadas. Não porque ela seja perfeita, não porque ela consiga prever o futuro, mas porque ela obriga o investidor a pensar. E existe uma frase que eu gosto muito sobre isso. A fórmula não foi criada para prever o futuro. Ela foi criada para evitar que você pague qualquer preço por uma empresa. E talvez essa seja uma das lições mais valiosas que o investidor pode aprender. Porque quem aprende a pensar em valor, para de olhar apenas para o preço e começa a enxergar o negócio. Talvez a maior lição de Benjamin Graham não seja a fórmula, porque decorar uma fórmula é fácil. Difícil é fazer o que ela fazia, ter disciplina, ter paciência, esperar oportunidades sem agir por impulso. Benjamin Graham não ficou famoso por causa da matemática, ele ficou famoso porque ensinou o investidor a pensar. Então, da próxima vez que alguém disser que uma ação está barata, faça uma pergunta simples. Barata em relação a quê? Porque preço baixo não significa oportunidade, e preço alto não significa problema. O que realmente importa é entender o valor justo por trás do preço. E talvez essa seja uma das primeiras habilidades que todo investidor precisa desenvolver. E se você quiser, no próximo vídeo eu posso pegar ações como Banco do Brasil, VEG, Raia Drogasil, Taesa e calcular o preço justo de cada uma delas usando esse método. Então se inscreve no canal, porque aqui eu não quero falar apenas de ações, eu quero falar de patrimônio, sobre decisões e sobre como construir riqueza ao longo do tempo, sem depender de fórmulas mágicas. Porque no final, o investidor que mais cresce não é aquele que encontra a fórmula perfeita, é aquele que aprende a pensar melhor do que a maioria.